Olá, pessoal. Aqui é a Paula, eu sou psicanalista, pesquisadora e escritora, e vou falar um pouco sobre a questão da imagem que nós construímos. Vocês sabem que quando nós fazemos uma escolha, nós também estamos criando uma imagem? Freud, ele era médico neurologista. E aí, quando ele começou a ter contato com aquelas histéricas, no hospital, ele começou a olhar e disse: Não, mas tem algo a mais ali. Ele começou a ouvir as histéricas, que eram tratadas como mentirosas, como se elas estivessem mentindo, como se elas estivessem teatralizando ali, porque não tinha nada orgânico. Naquela época, não se entendia muito da psicossomática. O que tinha era uma visão assim: tem o braço quebrado, está quebrado. Mas todas aquelas queixas, todos aqueles sintomas, os exames laboratoriais não colocavam, não mostravam nenhum problema físico, orgânico. Portanto, elas deviam estar mentindo. Então, era assim que se pensava na época. E Freud começou a olhar e começou a conversar com elas e perceber que existia algo que estava oculto da própria consciência delas. E começou a fazer essa pesquisa em busca desse algo, que é o inconsciente. Só que ele chegou num ponto em que ele teve que fazer uma escolha. A escolha entre continuar sendo um médico neurocientista e um psicanalista. Então, o que ele percebeu? Eu estou estudando o inconsciente. Logo, isso não está sendo bem visto. Não estão entendendo. Eu mesmo tenho que entender para poder explicar. Então, ele teve que fazer uma escolha. A escolha foi: eu vou passar a me chamar, me apresentar como psicanalista. Então, ele teve que fazer uma escolha. E aí, ele criou toda essa imagem que ele tem de psicanalista, o pai da psicanálise. Depois, quando ele e Jung começaram a conversar, se entender, e Jung passou a ser o principal pupilo do Freud, e tanto que ele foi por anos o presidente da IPA. Chegou também num ponto onde aconteciam muitas coisas que não eram pesquisadas dentro da psicanálise, muito menos dentro da ciência, que Freud, como um pesquisador, com essa mente que já é filosófica, em termos de buscar e de fazer perguntas, porque a filosofia ela faz perguntas. Então, Freud tinha essa idealização, né? Porque ele via como um filho também, né? Aquele filho e também aquele pupilo queria dar seguimento à escola. Então tinha essa expectativa. Ao mesmo tempo, pela diferença de idade, Jung via também além de um mestre, um pai ali. Então eu fico imaginando a dificuldade que foi também, quer dizer, Freud teve a dificuldade dele em ter que fazer a escolha dele e criar então essa imagem. Criou essa imagem. Essas coisas acontecem, é, não é uma coisa que aconteça, tipo, eu vou criar uma imagem. Não, automaticamente é criada a imagem. Já chegamos lá. Então, quando Jung começou a se interessar por algumas questões que não eram estudadas e que intrigava ele. Por que dentro dos centros espíritas kardecistas estão dizendo que tem coisas acontecendo, que os mortos estão falando através dos vivos? Que história é essa? Como ele tinha amigos sinólogos, ele começou a questionar por que o I Ching ou o I Ching traz respostas para as perguntas. Por que o Oriente tem o Viking como um oráculo? O que tem por trás? Isso tudo tem fundamento? Ele começou a questionar essas coisas.
e começou a estudar essas coisas. E Freud chegou e disse assim: olha, se você quiser seguir por esse caminho, é um caminho que eu não posso seguir, eu não posso ir atrás, eu não posso abrir a escola, a IPA, né? Eu não posso abrir essa escola para essas pesquisas, porque isso não é psicanálise. E aí, Jung teve que tomar uma decisão, e a decisão foi: eu vou seguir o meu caminho. Tanto que Jung, no livro vermelho, fala muito isso. Segue o teu caminho. Até tem um videozinho, segue o teu caminho, que é retirado do livro vermelho. Tem um videozinho aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo. Onde Jung traz isso, segue o teu próprio caminho. E como é difícil seguir o próprio caminho, porque a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, já nasce com a expectativa da família e vai herdar alguma coisa da família onde ele já nasce para ser aquilo, para fazer aquilo. Jung disse não. Acima de tudo, eu sou um cientista e se a mente está criando algo para dar resposta através de alguma coisa, aí ele estudou tarô, ele estudou astrologia, muita astrologia, ele foi atrás da, é, da alquimia medieval, tanto que tem um tomo inteiro só para alquimia. é, Estudos de alquimia. Aqui. Tomo 13, Estudos de alquimia. Então, Jung, ele queria entender o que estava acontecendo, ele queria entender a mente. Aonde a mente estava criando algo, ele foi atrás. E ele mergulhou e mergulhou fundo. Nesse momento, ele teve que sair da psicanálise. Ele criou outra coisa. E aí tem toda a imagem agora de Jung voltado para a psicologia profunda. Então, nós, quando fazemos escolhas, nós acabamos criando uma imagem junto com isso. Se vocês verem os médicos, quem está cursando medicina, eles saem com o jaleco, mas saem também com o estetoscópio no pescoço, que é o símbolo, é a imagem do médico, é ligado ao estetoscópio. Então, quando nós fazemos as escolhas, nós estamos criando uma imagem. Eu vou abrir um parênteses para uma coisa que me chamou muita atenção. Há alguns dias atrás, eu estava ouvindo uma entrevista do Elon Musk nas Arábias. Não lembro, não cheguei a ver em que lugar ele estava, mas era no meio de árabes e estavam fazendo perguntas. Os árabes estavam fazendo perguntas para ele. E uma das perguntas foi: você não está preocupado com a questão da falta de emprego que vai ser gerada pela inteligência artificial que está tomando, né, cada vez mais profissões e substituindo profissionais? O Elon Musk disse o seguinte: não, eu não estou preocupado, porque isso é inevitável. E quando uma coisa é inevitável, eu não me preocupo. Eu vou atrás da solução. Então, o que que ele disse? Aí perguntaram para ele, mas como é que vai ser? Tanta gente desempregada, como é que esses desempregados vão se virar? O que ele disse foi: bem, terá que ser criada uma renda universal, o que também não é um problema. Aí ficaram assim, como assim? Você está dizendo que tem, para nós temos dois problemas, o desemprego e a criação da renda universal. Ele disse, essas duas coisas são inevitáveis. É inevitável e está vindo muito rápido. O que me preocupa é as pessoas não estarem preparadas para ficarem sem emprego, com tempo livre. Pensa bem, elas vão ter uma renda, vai ter ser criada uma renda universal. A questão é que tem pessoas que não sabem o que fazer sem o trabalho. Elas não sabem quem são sem o trabalho. E aí eu vi que eles não entenderam direito o que o Elon Musk estava falando. Eu saquei na hora, eu disse, como pesquisadora também, vocês sabem que eu estou fazendo além da graduação em psicanálise, que é a primeira graduação que tem pelo MEC, eu estou
estudo continuado em psicanálise pelo ESP, em estudo continuado, que esse eu vou morrer fazendo, em estudo continuado em psicologia profunda, ou psicologia analítica, pelo Instituto Praxis Analítica. E uma das coisas que nós estudamos é justamente a identificação. Quer ver? Ó? Uma coisa é eu me inspirar num herói, uma coisa é eu me inspirar numa heroína, uma coisa é eu me inspirar numa imagem arquetípica. Outra coisa é eu me identificar. Então, por exemplo, um médico que ele sai, terminou o horário de trabalho, terminou o horário de expediente, ele sai. E ele continua agindo como médico, ou um psicólogo, um psicanalista, um psicoterapeuta que terminou o horário de expediente, ele vai para casa e começa a analisar todo mundo. Ele vai para uma festa, ele vai para uma janta, e ele fica analisando as pessoas, essa pessoa está identificada com aquilo que ela faz. O que o Elon Musk disse que o que preocupa ele é justamente as pessoas que o número de pessoas, e são muitas pessoas, identificadas com aquilo que fazem. E que elas saem do trabalho e elas não sabem ser outra coisa, elas não descobriram quem elas são para além da profissão. Tanto que é o problema é, de quem para de trabalhar, de quem chega numa idade, chega à aposentadoria e a pessoa cai em depressão, a pessoa não sabe o que fazer de si. Por que acontece isso? Por causa da identificação com a imagem. Então, eu sou um médico, identificação com o médico. Eu sou um psicoterapeuta, identificação com o psicoterapeuta. Com essa imagem de analista. E aí fica fazendo análise o tempo todo. Fica olhando como médico o tempo todo. Fica olhando, entende? Então, a imagem que nós criamos, ou nós nos identificamos, e aí é um problema, tem que fazer análise para passar pelo processo de elaboração, para a descoberta do eu, o que Jung chamou de individuação. Individuação é esse percurso, esse caminho para encontrar o eu, por trás do ego, por trás da persona. Então, esse é um problema. Em relação ao futuro inevitável, segundo Elon Musk, em relação a essa renda universal, e aí vamos ter aí muitos trabalhadores que vão ser substituídos, né, pela inteligência artificial e vão ter que descobrir quem são para poder passarem a ser. A questão aqui que eu quero trazer para vocês pensarem, é justamente a questão da imagem que é criada conforme nós vamos fazendo as nossas escolhas. Eu me coloco aqui sempre como psicanalista. Quando as pessoas e pesquisadora, quando as pessoas me procuram para psicanálise, eu vou fazer psicanálise. Eu vou trazer, ajudá-la a elaborar através do seu inconsciente. Né? É a diferença da psicologia, que se fossem procurar um psicólogo, iriam estar fazendo o percurso através do olhar para a, aquilo que a pessoa faz, como ela se comporta. Então, é o comportamento. O psicólogo trata através do comportamento, tentando adequar o comportamento para a sociedade. O psicanalista trata a partir do inconsciente, porque nós entendemos que aquilo que eu faço, muitas vezes eu nem entendo por que eu faço. Aquele meu comportamento, eu nem sei por que eu me comporto assim, porque tem algo do inconsciente. Então, o psicanalista, ele busca esse inconsciente. Agora, então, quando me procuram para fazer análise, eu vou ser fiel à psicanálise. Agora, o que que acontece? E aqui, aqui é a imagem. Aqui pega a imagem que eu estou criando. Como em março do próximo ano, agora de 2025, eu vou abrir uma plataforma de cursos onde eu trago tudo o que eu pesquiso há anos,
Eu vou abrir ali, são cursos que vão estar, assim, a pessoa chega, toda a plataforma vai estar disponível. Então, tem ali o curso de numerologia, de raios cósmicos, de tarô, de filosofia Ayurveda, de imagem arquetípica. Então, nós pegamos o tarô, mas nós pegamos as imagens arquetípicas pela psicologia profunda. Nós trabalhamos a, a teologia, porque vocês sabem que eu fiquei. Um dos vídeos que eu postei faz pouco tempo foi sobre a minha experiência de quase morte. Quando eu saí dessa experiência, eu tinha 3 meses para concluir o curso, a minha formação em teologia. O que aconteceu é que, faltando 3 meses para eu pegar o meu certificado, eu estava em recuperação daquele baque e eu disse: eu não suporto mais ficar nesse ambiente, porque eram professores, não tinha uma professora, eram só professores, energia muito yang, um monte de trabalho para entregar, que eu estava atrasada, um monte de trabalho para entregar, é, uma, uma, uma coisa pesada, dogmática. Professores que traziam essa visão dogmática, professores que traziam essa exigência num momento em que eu precisava deixar as coisas mais leves, eu precisava me conectar com a minha criança interior, trazer essa vivência da cura com a leveza. E aquelas aulas, eu pensei, são 3 meses que eu vou adoecer se eu continuar aqui. Então, eu sacrifiquei o certificado, mas eu passei 2 anos e meio fazendo essa graduação em teologia sistemática ministerial. Então, tem todo um percurso dentro da teologia onde a gente estuda. Isso não estava. É claro que quando nós estudamos a teologia, nós não vamos estudar o budismo, mas como eu já vi, como pesquisadora, aí que está. Como pesquisadora, eu fui ver, mas e pelo budismo, como é que é isso? E pela Kabbalah, eu sou cabalista. Pela Kabbalah, como é que é esse percurso de iluminação? Como um ser se ilumina? O que é se iluminar, afinal de contas? O que o cristianismo diz? O que dentro da teologia é dito? O que a teologia paulina diz? E o que o budismo diz? Então, anos de pesquisa, eu acabei trazendo isso também para assim, para que serve o conhecimento se não para compartilhar? Então, nessa é, plataforma que eu vou abrir em março de 2025, tem isso também, tem a teologia também, tem essa visão da iluminação pelo budismo, pela teologia, muita teologia paulina, tem tudo isso ali. Porque, gente, eu tô com 53 anos, eu tenho alguns anos de pesquisa aí, alguns anos de pesquisa. Então, eu fui criando essas videoaulas e fui colocando na plataforma, e ela está ali quase pronta, e eu vou abrir isso. Então, estou trazendo isso para vocês não estranharem. Como assim? Ela fala de tarô, ela fala de números, ela fala de inconsciente, outra. Sim, eu sou pesquisadora. Eu sou pesquisadora antes de ser psicanalista. Eu sou pesquisadora e vou, se eu tiver mais 50 anos, eu vou continuar fazendo pesquisa por esses 50 anos. Sabe que Jung, eu sou fiel, muito fiel a Jung. Jung vem em primeiro lugar. Se tiver que fazer assim uma escala de hierarquia, Jung vem em primeiro lugar, primeiríssimo lugar. E Jung, aqui no 10.3, o Civilização em Transição, tá? Ele deixou um alerta para nós, né? Para a nossa contemporaneidade. Isso lá em 1900, não me recordo se é 1915, 1917. Ele dizia que, vamos ver se encontro, de quando é. Ele dizia nesse tomo aqui, especificamente Civilização em Transição,
E Jung dizia o seguinte, que eu não consigo encontrar, queria trazer para vocês de que ano é, não me recordo exatamente de que ano é. Mas, enfim, ele dizia que no futuro, ele previa para o futuro um grande problema, um grande desafio, que era a tendência à unilateralização. Que era as pessoas dizerem, começarem a se especificar, e que não tem problema em se especificar, né? Em se especializar, e especializar. Por exemplo, se me perguntarem, o que que tu mais domina? Paula, o que que tu mais domina? Imagens arquetípicas. É o que eu mais domino, é o que eu mais amo. Vocês não fazem ideia. Assim como o ar que eu respiro, o segundo ar que eu respiro são imagens arquetípicas. É o que eu mais estudo. É o que eu mais pesquiso. Eu não consigo ficar um dia sem dar uma olhada, uma pesquisada em imagens arquetípicas de todos os povos. Vocês não estão vendo, mas na minha frente, tem mais livro na minha frente aqui, do lado esquerdo, tá? Então, tem aqui celta, egípcios, nórdicos, japoneses, eslavos, por aí vai, tá? Então, assim, eu não consigo passar um dia sem pesquisar e sem me aprofundar nisso. Eu sou uma mergulhadora nesse sentido. Jung dizia que ia ter um problema no futuro, que somos as nossas, que são as nossas gerações, que seria a tendência a se unilateralizar a partir de uma especialidade. Então, eu vou me especializar em alguma coisa, mas eu fico com essa visão ali, ó, e eu não consigo olhar para outra coisa. Eu não consigo perguntar, tá, por exemplo, eu estava falando de Cristo e Buda, né? São duas buscas que eu fiz e que eu trago e a gente vai fazer esse percurso através dessa visão de Cristo e da visão de Buda e da visão de Paulo de Tarso na teologia paulina. Então, vamos fazer esse percurso, vamos estudar, vamos trazer, vamos pensar. Por que que um pensou assim? Por que que outro pensou assim? O que que acontece? O que que Jung dizia? Que a tendência era nós perdermos essa capacidade. Conforme o tempo fosse avançando, nós iríamos começar a se especializar e não conseguir fazer o que ele disse que seria a grande proposta, que é o caminho da síntese. Tanto que a plataforma se chama o caminho da síntese, em homenagem a Jung, justamente por ele estar sendo fiel a esse antepassado, esse nosso antepassado, esse grande gigante. O caminho da síntese. E vocês sabem que pela Kabbalah, eu disse que eu sou cabalista, né? Pela Kabbalah, a árvore da vida tem duas colunas, a da direita e da esquerda, e tem a coluna do meio, que é a coluna mais difícil, é o percurso mais difícil de se fazer. Porque ou eu tendo a pensar assim ou assado, ou da direita ou da esquerda. Eu não consigo pensar num caminho do meio fazendo uma síntese. E é o grande caminho da escola, né, Tai Bai Terapias, é o caminho da síntese. É o caminho de eu vou ver o cristianismo, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou ver o que faz sentido dentro do cristianismo, mas eu também vou ver o que Buda falou, eu vou ver o que o budismo fala, eu vou trazer essa visão de Buda. Eu também vou pesquisar a questão da das sefiras da árvore da vida, como é a iluminação, o que é se iluminar através das sefiras da árvore da vida, que não são lugares, são estados de consciência, que depende de nós nivelarmos os dois hemisférios cerebrais, o que é um desafio para nós, tanto para nós ocidentais quanto para nós na atualidade, a nossa contemporaneidade, porque o nosso cérebro, o hemisfério esquerdo, é dominante. É por isso que fica cada vez mais difícil nivelar. É por isso que cada vez é mais difícil nós fazermos o caminho da síntese. Está se alongando muito aqui, então eu vou encerrando, mas pensem a respeito. E que imagem você acha que você projeta a partir das suas escolhas? Conforme eu fui falando aqui, você percebeu que você
se inspira em alguma imagem ou você percebeu que está grudado numa imagem, identificado com a imagem. Inclusive, deixem aqui uma coisa que eu acho muito interessante, que ao invés de comentarem aqui embaixo nos vídeos, as pessoas comentam lá no meu WhatsApp, pessoal. Não, comentem aqui, deixem o like, porque se vocês não deixarem o like, como tudo é inteligência artificial e tudo é algoritmo, o algoritmo não reconhece que é importante. Então, deixem o like para o algoritmo dizer: ah, esse conteúdo é importante. E aí, compartilhar esse conteúdo. E compartilhem esse conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreve também, tá? E deixem também, como eu falei tudo aqui, o que tem dentro da plataforma, como pesquisadora, eu vou trazendo tudo isso. E são percursos e cursos que todos são registrados e têm certificados, tá? O que acontece é que eu peço para vocês também deixarem o que interessa para vocês, o que que vocês querem que eu traga como conteúdo aqui no canal, tá? Beijo no coração, se cuidem, compartilhem esse vídeo, deixem o like.